Nós vamos continuar a nossa reflexão na carta de Paulo aos Efésios. Eu gostaria que você fosse comigo hoje lá no capítulo 5, Efésios capítulo 5. Como eu falei aqui na semana passada, a gente entrou na parte ética dessa carta, porque Paulo do capítulo 1 ao 3 fala da parte doutrinária, e aí no capítulo 4 ele entra na parte ética, a gente vê pela palavra andemos, vivemos, tem a ver com a nossa conduta. E nós vimos na semana passada que uma dessas condutas cristãs, um modo digno de viver para o Evangelho, é a gente andar em unidade. Hoje a gente vai falar que uma outra maneira de viver é viver o casamento segundo Deus estabeleceu. E aí então Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo, vamos ler o 21 aqui primeiro. Efésios 5, a partir do versículo 21. E aqui também eu gostaria de sintetizar um pouquinho do que a gente tem falado aqui às quartas. Vou fazer uma síntese aqui um pouquinho, a gente de quarta aprofunda mais, mas hoje eu vou tentar sintetizar um pouco daquilo que a gente tem estudado aqui na quarta-feira. Então Efésios 5, a partir do versículo 21, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher respeite a seu marido. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, e nessa hora eu peço que o teu Espírito abra os nossos corações, para absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a fim de que vivamos uma conduta coerente com o teu Evangelho, vivamos de modo digno do teu Evangelho, especialmente nos nossos matrimônios, e aqueles que ainda não adentraram a essa esfera de vida, que o Senhor os capacite dia após dia, para que entrem conscientes desse projeto que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Casal caminhando pela rua, conversando, marido e mulher, e aí do outro lado da rua eles avistam um bêbado, o cara cambaleando com a garrafa na mão. A mulher olha e fala assim: está vendo esse homem? Há 20 anos atrás me pediu em casamento, eu rejeitei, desde então está desse jeito. O marido olhou e falou: miserável, está comemorando até hoje, hein? Aí tem a da mulher também, estava andando de carro, de repente ela avistou uma viatura se aproximando, uma mulher dirigindo a policial, e olha que chegou próximo dela, ela disparou com o carro e a viatura atrás, e virou uma perseguição frenética, até que não teve mais jeito, ela encostou o carro, a policial chegou perto do carro, falou assim: vou te ser honesta, que foi a coisa mais engraçada do meu dia, assim, então, vou te dar uma chance de não dar multa, se você me der uma boa razão, por que você saiu correndo? Ela falou: não, é que 2 semanas atrás, meu marido saiu de casa, foi morar com uma policial, e quando eu vi se aproximando, eu falei: bom, vai devolver ele. Então ela saiu correndo: não quero ele de volta não, fica com ele. Essas piadas, é lógico que a gente vê isso como piada, mas elas expressam um pouquinho do pessimismo que as pessoas possuem em relação ao casamento na nossa sociedade. Há uma visão muito negativa do casamento, e geralmente as pessoas associam a esse casamento na visão cristã, ou uma visão tradicional, e as pessoas repudiam o compromisso formal, as pessoas repudiam ou desprezam, descartam, tentam postergar o máximo possível de uma
um compromisso mais formalizado, algo mais intenso. Então elas geralmente preferem o meio caminho, moram juntas um tempo, ou cada um na sua, mas uma coisa sem muito compromisso, intimidade, mas sem compromisso. A geração dos nossos dias, por ter esse pessimismo, procura sempre uma terceira via, aí, uma via média, para não entrar num compromisso tão radical na visão deles como o casamento. Agora, por outro lado, é curioso que Tim Keller vai dizer isso, e outras pesquisas também vão apontar, que quando nós analisamos os casais, a gente percebe que a maior parte deles se vê como muito felizes. Tim Keller, por exemplo, ele cita uma pesquisa em que 62% das pessoas que são casadas, são entrevistadas, elas não consideram-se mais ou menos felizes, ou feliz um pouco, elas se consideram muito felizes. 62% se consideram muito felizes. Uma justificativa dessas pessoas de procurarem essa terceira via, essa via média, é que assim, a gente precisa juntar dinheiro primeiro, vou focar na minha profissão, você na sua, e a gente vai juntando dinheiro. E ele diz que as pesquisas mostram, e aí ele cita pesquisas de algumas décadas atrás, que os casais na aposentadoria conseguiam juntar mais dinheiro do que divorciados e solteiros. E uma dessas razões é porque os casais, eles se cobram mutuamente, de postergar uma viagem, alguma coisinha legal que você queria comprar. Não, agora não, a gente tem que comprar outra coisa, tem que poupar dinheiro. Então, por conta dessa cobrança dos casais, eles acabam poupando mais. Uma pessoa formada, que é casada, e a outra que tem um currículo idêntico, solteira, geralmente a casada ganha 4 vezes mais, segundo pesquisas também, porque o casado lida melhor com as pressões, ele consegue recuperar o equilíbrio de maneira mais rápida. É lógico, está acostumado com pressão do casamento, com família. Então assim, na prática, no concreto, esse pessimismo não se mostra coerente, condizente. Porque quando se vai pesquisar as pessoas casadas, a resposta é: nos consideramos muito felizes, conseguimos juntar mais dinheiro. Os filhos de casais que permanecem até a morte têm uma experiência de vida 5 vezes mais feliz do que os filhos de casais divorciados. Tudo isso que eu estou citando é pesquisa. E aí o Tim Keller pergunta assim: de onde vem então esse pessimismo, se o real, se o concreto mostra exatamente o contrário? E aí ele vai dizer que o que gera pessimismo nessa geração não é o conceito antigo de casamento, não é o conceito cristão de casamento, é justamente o conceito moderno de casamento. Porque o conceito moderno de casamento, ele é individualista. Então, se antigamente os casais se uniam em prol do bem comum, em prol da família, se eles faziam sacrifícios em prol da família, hoje o casamento se tornou um contrato entre duas pessoas que buscam satisfação emocional e sexual. As pessoas hoje entram no casamento e elas querem ter o prazer sexual, o prazer emocional, e que o cônjuge não fique perturbando muito para ele mudar, não fica me enchendo muito, azucrinando muito. Nunca se falou tanto de alma gêmea. Eu quero a minha alma gêmea. Tinha até uma novela antiga da Globo que chamava Alma Gêmea. A pessoa ideal, se eu achar a pessoa ideal, que me satisfaça emocionalmente, sexualmente, que não fique me perturbando muito, que eu consiga viver aqui na minha individualidade, aí vou estar feito para o resto da vida. Ele diz, então, que esse conjunto de expectativas é pesado demais, porque eu vou te falar, você nunca vai achar essa pessoa. É um peso demasiado para quem está procurando o cônjuge e para quem está sendo procurado. Ninguém supre esse tipo de expectativa. É impossível esse tipo de expectativa. Por quê? Porque nós somos diferentes. Você está casando com uma pessoa de uma cultura diferente, que veio de um lar diferente, que veio de uma percepção de mundo diferente. Não existe essa coisa de compatibilidade de gênios, que o pessoal hoje se divorcia por conta disso. Chesterton dizia há mais de 100 anos atrás, não existe isso. Homem e mulher são incompatíveis mesmo. E esse conjunto, então, de expectativas é que, na verdade, gera o pessimismo em relação ao casamento. Hoje as pessoas rejeitam justamente porque não sabem o que é casamento.
A gente precisa, inclusive, como cristãos, ressignificar o casamento à luz das Escrituras, porque o casamento foi a primeira instituição feita por Deus. E se Deus estabeleceu essa instituição, Ele sabe como essa instituição pode ter sucesso, pode ter êxito. O jeito certo de viver enquanto casado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas implicações do casamento, ou o que significa o casamento, à luz das Escrituras. E a primeira coisa aqui, eu vou começar de trás para frente, vou começar do versículo aqui, de número 31 e 32. Paulo diz: por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas me refiro a Cristo e a igreja. A gente vê que Paulo, ele resgata o quê? Lá o Gênesis, a ordem criacional, a instituição estabelecida por Deus de casamento. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Isso aí Deus diz lá em Gênesis, a palavra está dizendo para o homem, para o casamento. Esse é o princípio. E aí ele fala de Cristo e a igreja. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, se queremos ter um casamento à luz das Escrituras, é que o casamento foi feito, ouça isso, o casamento foi feito, o casamento existe para sinalizar o amor sacrificial de Cristo Jesus pela igreja. O casamento existe para ser um sinal do sacrifício de Jesus pela igreja. É o que Paulo está falando aqui. Paulo fala do casamento como instituição lá no Gênesis, e logo em seguida ele fala de um mistério. O grande mistério, a expressão grega, que é um grande mistério, que tem a ver com Cristo e a igreja. Então ele pega a instituição inicial e atrela isso a Cristo e a igreja. Ele está dizendo: o casamento foi estabelecido pensando no sacrifício de Jesus. Quando Deus lá no Éden estabeleceu o casamento, Ele já pensava no sacrifício de Cristo Jesus, a sua entrega em favor da sua igreja, da sua noiva. Então o casamento foi estabelecido para ser um sinal disso, daquilo que aconteceria num determinado momento histórico, há 2000 anos atrás, quando Deus se fez carne na pessoa de Jesus, morreu pelos nossos pecados, foi sacrificado por causa de nós, para nos tornar puros, santos, justos diante de Deus o Pai. E ele está dizendo, Paulo, o casamento foi feito pensando lá na frente. O casamento, quando foi estabelecido, já foi para ser um sinal deste amor abnegado de Cristo Jesus. É curioso porque a Bíblia começa com o casamento. Deus lá colocou o casal no Éden, e quando você vai para o Apocalipse, a Bíblia termina com o casamento. Cristo e a igreja. Termina com as bodas do Cordeiro. Começa com o casamento e termina com o casamento. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que tanto a Escritura fala para nós o que é o casamento, como o casamento comunica para as pessoas o que é o Evangelho. O casamento foi instituído para apontar para o sacrifício de Jesus, para mostrar o que é o Evangelho. O casamento existe no mundo para que as pessoas tenham um sinal do Evangelho da graça. Esse amor abnegado, ele existe exatamente para isso. As pessoas modernas é que, porque visam a satisfação pessoal, evitam se projetar dessa forma, de um amor abnegado para o cônjuge. As pessoas não querem se entregar de maneira literal para o outro, se sacrificar pelo outro, abrir mão de direitos pelo outro, porque elas têm medo da frustração. Como elas estão buscando aprovação, satisfação, elas têm medo de serem frustradas. Por isso elas não se projetam também dessa forma. Têm medo de sofrer. Querem evitar o sofrimento. Agora ouça o que C.S. Lewis diz no livro Quatro Amores. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa, e certamente seu coração vai doer, e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies, pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde na segurança do esquife de seu egoísmo, do caixão do seu egoísmo. Mas nesse caixão seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai se tornar indestrutível, impenetrável, irredimível. A alternativa a uma tragédia, ou pelo menos ao risco de uma tragédia, é a condenação.
O único lugar além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Nós fomos feitos para amar, para se entregar. As pessoas evitando essa abnegação e a frustração, evitando essa entrega por medo de serem frustradas, elas estão preservando lá o seu coração, mas ele diz aqui, o único lugar sem ser o céu, que você está a salvo dos riscos, é o inferno. Então enterra aí, fica com medo, então se fecha na sua própria vida, se fecha no seu egoísmo, e você também vai receber, em troca disso, um lugar repleto de gente assim como você. Gente incapaz de se doar, de se entregar. Não nos esqueçamos que, quando Paulo define amor em 1 Coríntios 13, que é um dos textos mais conhecidos, virou letra de música na boca do Renato Russo, do Legião Urbana, ele diz assim, que o amor não procura o quê? Seus próprios interesses. O amor é justamente o oposto do egoísmo. O amor não procura os seus próprios interesses, o amor está sempre se entregando ao outro. É similar à doação de Cristo ao nosso favor. É similar à abnegação de Cristo em prol da sua igreja. Isso aqui nos leva para um segundo ponto, um segundo conceito do casamento, que tem a ver com ações. Se o amor precisa sinalizar essa ação de Cristo em favor de cada um de nós, a segunda coisa que a gente aprende é que o casamento é fundamentado na aliança e não no sentimento. O casamento é essa junção de homem e mulher. Os dois se tornam uma só carne. Os dois se unem num compromisso, num pacto diante de Deus. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, um alemão, que era pastor, eu não vou falar pastor alemão, né, senão você vai pensar no cachorro. O Dietrich Bonhoeffer ele diz assim, tem uma frase que ele fala assim, não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. A ideia que ele está trazendo na frase é o amor no sentido sentimental, paixão. Ele diz, não é o sentimento que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta a paixão, que sustenta o amor nesse sentido. A nossa sociedade, meus irmãos, ela é extremamente sentimentalista. Extremamente sentimentalista. O latino, então, é muito sentimentalista. Aliás, um dos conceitos de ser humano hoje, que está muito presente no imaginário da população, é o homo sentimentalis. Eu sou o que eu sinto. As pessoas se apoiam no sentimento como critério daquilo que é verdadeiro. Por isso que eu já citei várias vezes como exemplo. Se o sujeito se sente mulher na estrutura biológica de um homem, ele se apoia muito mais na sua subjetividade, no seu sentimento, do que na realidade objetiva biológica. E aí ele transforma essa realidade biológica por conta do sentimento, do que ele sente. Então, para ele, o critério do que é verdadeiro é o sentimento, não é a realidade objetiva biológica, ele está vendo. A pessoa se fundamenta muito mais no que sente, na subjetividade. Hoje isso aí está presente até mesmo nas igrejas. Hoje a igreja virou algo que as pessoas procuram aquilo que traz um sentimento gostoso para elas, o que agrada. Ela tem que satisfazer as pessoas emocionalmente. Nós substituímos o eu creio pelo eu sinto. O culto foi gostoso. Senti umas coisas legais, um arrepio. Olha, na hora do louvor lá, o Everton cantou uma música, eu arrepiei tudo. O culto foi uma bênção. Por quê? Porque eu senti uma coisa gostosa. Eu não estou falando que a gente tem que arrancar o sentimento, não, porque você é ser humano, você é algo pleno nós somos. Não tem como arrancar o sentimento. Estou dizendo que não é critério. Ele não pode ser o critério determinante para a nossa vida. Nem para a sua visão de ser humano, inclusive de identidade aqui, falando de gênero. Tem uma estrutura objetiva biológica, não é a subjetiva, não é o sentimento que define. Nem a igreja pode ser vista a partir do sentimento que produz nas pessoas. O que é determinante é o nosso conteúdo de fé. E hoje o casamento também, o fundamento dele virou o sentimento. Então a pessoa fala assim, eu não sinto mais paixão pela minha mulher. E a mulher fala, eu não sinto mais paixão pelo meu marido. Não tem por que a gente continuar junto. É por isso que a gente está se divorciando. Não sinto mais nada, sabe, pastor? Não sinto mais nada por ela, ela não sente por mim, então a gente não tem outro caminho. Vamos nos divorciar. Sabe o que é isso?
fundamentar-se no sentimento. Por que que a gente como cristão não se fundamenta no sentimento? Porque o sentimento é volúvel. O sentimento é algo muito frágil para você se basear. Sentimento vai e volta. Como é que você se finca em algo tão flexível, tão movediço? Não tem como a gente se apoiar em algo que, como eu falei aqui, não tem estabilidade, é instável. A Bíblia diz assim que o amor não é sentimento. Eu citei aqui 1 Coríntios 13, Paulo fala muito mais do que o amor faz. Do que o amor faz. Amor na visão bíblica é vontade, amor na visão bíblica é ação. Amor na visão bíblica é hábito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Uma ação. Cristo nos amou como? Se entregando por nós. Amor é ação. Então quando você está com a sua mulher, sua noiva, no altar, prometendo aqui, diante de uma cerimônia religiosa, seja ela católica, protestante, você está prometendo ter ações para com ela, não ter sentimentos para com ela. Porque ações você pode cumprir. Você promete ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nas dificuldades. Você promete ser fiel e você consegue cumprir isso. Por quê? Isso tem a ver com ação. Você consegue cumprir ações. Sentimento não. O mesmo Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples que é a mesma coisa de você prometer nunca mais ter dor de cabeça. Você não consegue prometer isso. Não consegue prometer essas coisas. Segundo muitos psicólogos vão dizer que aquela paixão que une as pessoas, ela dura 2 anos, no máximo. Sabe aquela paixão que deixa o cara bobo, a mulher meio boba? Ai, isso aí acaba. E não é porque acabou que acabou a relação. O casamento cristão, ele não é nem injusto com essa paixão romântica, sabia? Ele, pelo contrário, ele exige que aquelas promessas feitas por casais apaixonados, porque o Chesterton vai dizer que é comum casais apaixonados fazerem juras de amor um para o outro. Só você pegar as canções de casais apaixonados. Eu vou te amar, quero estar com você para sempre, blá, blá. Ele fala, o casamento só exige que eles cumpram aquelas promessas feitas durante a paixão. E você consegue cumprir ações. Então qual é o fundamento? A aliança, o que você prometeu. A promessa, que para nós hoje, promessa virou, não tem mais aquela coisa do fio do bigode antigo. Mas o que é a base de um casamento é a promessa feita. É a aliança que é a base do casamento. A essência do casamento é a aliança. Se Paulo fala primeiro que o segredo do casamento, o grande segredo, é que ele foi feito, estabelecido pelo Criador, para ser um sinal do sacrifício de Jesus, e nesse sentido nós somos chamados a nos sacrificarmos pelo cônjuge, a colocar os interesses do cônjuge à frente dos nossos interesses, e em segundo lugar está dizendo, a essência do casamento é a aliança. O casamento ele é construído nessa aliança, não nos sentimentos. Agora, quando você começa a fazer o que prometeu, mesmo que a paixão foi embora, mesmo que os sentimentos iniciais foram embora, eles vão dar lugar para valores, para sentimentos muito mais robustos. De modo que faz aquele sentimento inicial parecer até ingênuo, coisa de criança. Você já está aí com a tua esposa há 20, 30 anos, você olha para trás e vai rir um pouquinho, é coisa de casal apaixonado, ingênuo, aquela coisa de menino. Hoje vocês têm paixão? Tem, mas muito mais robusta. Tem sentimentos aí? Tem, mas muito mais sólidos, diferentes, mais maduro. Não significa que o sentimento vai ficar, não. Significa que aquele sentimento que vai morrer, e você tem que deixar morrer mesmo, ele vai ceder lugar a sentimentos muito mais robustos e firmes. Muito melhores do que aquele sentimento anterior, que às vezes a pessoa fica lá presa. Deixa embora e cumpre o que você prometeu no altar, que sentimentos novos vão surgir. Agora, Paulo então fala aqui de 2 pilares
conceituando o casamento. O casamento foi colocado para ser um sinal do sacrifício de Jesus, para apontar para o sacrifício de Jesus, e o casamento é fundamentado na aliança. Aí ele vai falar de como, a gente pode pensar como que a gente pode desenvolver então o casamento. E aí o versículo 25 a 27, que ele fala para o marido amar a mulher, se entregar por ela, para torná-la pura, sem defeito, sem mácula diante de Deus. Tem muito a ver isso aqui com nós encararmos a missão do nosso casamento como a amizade com o nosso cônjuge. Tenha a amizade da sua esposa, tenha a amizade do seu marido como a grande missão do seu casamento. A Bíblia desde o início fala que a gente foi criado para relação. E aliás, a única coisa que não estava boa na criação antes do pecado não é bom que o homem esteja só. Deus olhou e falou, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Não é bom o homem estar só. A gente foi feito para relação. E quando a gente olha sobre a amizade nas Escrituras, Provérbios 18, 24, 27, 5 a 6, a gente vê dois princípios aí sobre a amizade. A gente vê o princípio da constância, amizade é algo constante, perseverança. O escritor de Provérbios diz assim que há amigo mais chegado que um irmão. O amigo na hora da dificuldade se faz um irmão. É o cara que está do seu lado aí. Tem um ditado aí na cultura moderna que fala assim que a amizade boa é igual parafuso. Você vai ver se presta na hora do aperto. Então o amigo é aquele que está contigo, constância. O outro pilar de amizade nas Escrituras é transparência. Que aí em 27, 5 e 6 de Provérbios ele vai dizer que o amigo fere por lealdade. O inimigo multiplica beijos. Então está cheio de gente politicamente correta hoje multiplicando beijo. Gente que se relaciona pisando em ovos. Isso não é amizade. Isso não é amizade. Pessoa que está com medo de ter algum trauma na relação, então eu vou ficar aqui evitando um problema, deixar de falar a verdade para evitar um problema. Isso não é amizade. Amigo fere por lealdade. Porque amigo está interessado no outro, na saúde do outro, na saúde espiritual do outro, na vida do outro. Então, quais são os princípios de amizade? Transparência e constância. Está junto, mas exortando quando precisar, ferro afiando ferro. C.S. Lewis diz assim que a amizade são duas pessoas olhando para o mesmo horizonte. Os casais, o amor dos casais é o amor eros, da onde vem a palavra portuguesa erótico. Uma das expressões amor no grego, que tem várias na Bíblia, eros. É aquele amor que um está olhando para o outro. O da amizade tem a ver com filéu, tem a ver com fraternidade. Os dois estão olhando para o mesmo horizonte. Ele diz que a amizade começa quando um fala para o outro, o quê? Você também pensa assim? Cara, eu achei que era o único. É quando você tem algo em comum com alguém. Desde as coisas mais pequenas, coisas simples. Ele fala como colecionar ratinho branco. Você pode ter o mesmo gosto. Mas isso uniu as pessoas. Pode ser das coisas mais banais, pequenas, das coisas mais fantásticas e extraordinárias. Um gosto por futebol, um gosto por um esporte, por um hobby. Isso une as pessoas. A amizade, na verdade, ela sempre aponta para além de si. Ele diz assim, uma pessoa que só procura o outro simplesmente para ter amizade não serve para ser amigo. Porque a amizade sempre aponta para além dela. Ela faz os dois olharem para o mesmo horizonte, para o mesmo lado. Eles estão ali, são companheiros de caminhada. São companheiros de jornada. Isso tem a ver com amizade. Essa é a definição correta de amizade. São pessoas que se esbarram em torno do mesmo alvo e aí estão juntos na caminhada. Na amizade cristã, então, tem um alvo maior aí, que é o reino de Deus. E aí, se nós somos amigos no reino de Deus, a gente está preocupado com a vida espiritual uns dos outros. Aí não tem como fechar os olhos para as dificuldades do próximo, sejam quais forem. Então, no reino a gente tem amizade comum, qualquer coisa, um hobby, estão olhando para a mesma direção. Mas a amizade espiritual tem um foco ainda maior, é o reino de Deus. O casamento, gente, ele soma essas duas. E soma a amizade comum, a amizade espiritual e a amizade e o amor romântico é agregado. Por isso não existe relação mais extraordinária do que o casamento na humanidade. Não tem relação mais intensa, profunda do que o casamento.
A relação do pai com o filho, da mãe, não é igual a do casamento, do homem e mulher. Os dois se tornando uma só carne. Porque ele acrescenta as 3 relações. A amizade comum, a amizade espiritual e o amor romântico. É uma tríplice dobra aí, é muito mais poderoso do que qualquer tipo de relação que exista. É a maior de todas as relações. E aqui fica uma dica para nós casados e para você que é solteiro. O Yuri, o Bruno, o pessoal que ainda não casou. Para o casado é o seguinte: desenvolva cada vez mais amizade com seu cônjuge. Começa a procurar hobbies em comum. Começa a fazer coisas juntos. Começa a buscar coisas, já existem coisas, evidentemente, está casado, vai ter um monte de coisa aí que é comum. Mas procura cada vez mais vocês se entrosarem, olharem para a mesma direção. E você que é solteiro, começa pela amizade. O Tim Keller vai dizer no livro dele, que é comum as pessoas entrarem numa sala, um solteiro, e aí ele vê 10 meninas. E ali ele já olha para as 3 que ele achou mais bonita, e aí ele já descartou 7. E dessas 3, ele vai ver se uma delas tem alguma coisa a ver com ele. Mas olha que juvenil, porque ele já descartou 7 antes, que ele poderia ter muito mais em comum. E já fez uma seleção ali e acabou com várias possibilidades. O correto é a gente começar pela amizade. Por quê? Porque essa estética aí vai passar, viu, gente? Vai passar. E aí vai ficar o quê? Você casou por causa da estética só? Você casou por conta do dinheiro? Se perder, acabou. Por que você casou? Começa pela amizade, vai construindo uma amizade legal, bacana, porque é isso que é a missão do casamento. Como é essa ideia de aperfeiçoar o outro, ferro afiando ferro? Paulo está dizendo, por isso, marido, se entrega para a tua mulher para apresentá-la sem ruga, sem mácula, sem defeito, ou seja, para aperfeiçoá-la, e vice-versa. A mulher aperfeiçoar o marido. Por que a gente faz isso? Com amizade, porque é ferro afiando ferro. A grande missão do casamento é a amizade. E aí, para terminar, a gente precisa utilizar os poderes que são inerentes ao casamento, mesmo dentro desse versículo aqui que a gente leu. Se Deus instituiu o casamento, Ele também deu alguns poderes aí para o casamento ele poder ser funcional. Quais ferramentas a gente tem? E aí, continuando nesse raciocínio, o poder da verdade. Eu falei aqui do ferro afiando ferro. A gente ter coragem para confrontar os erros no casamento. Coragem para dizer aquilo que está errado. Precisa ter coragem para isso. Lembra que eu citei aqui o escritor dos 7 hábitos das pessoas mais eficazes, que ele fala de coragem e consideração? Mais uma vez eu estou citando isso aqui. Coragem. Você precisa ter coragem para falar. Quem não tem coragem para falar a verdade não serve para ser amigo. É o que eu falei, essa amizade de pisar em ovos não é amizade. Não é. Como que pode ser amizade se não está sendo verdadeiro? Não está sendo genuíno com o outro? Isso não é amizade. É o poder da verdade, do confronto. É preciso ter o confronto. Mas também o poder do amor. Por que é importante ter o poder da verdade? Porque o seu cônjuge, ele vai trazer um monte de anomalia da família dele. Um monte de problema da família dele, um monte de coisa mal assimilada. E você, se você tiver uma visão correta, você precisa aperfeiçoar. Mas por que o poder do amor? Porque esse mesmo cônjuge vai vir também com muitos traumas. A gente carrega muitas sequelas. E nada melhor do que a palavra do teu marido ou da tua mulher para confirmar que ele é digno, que ele é valioso. Porque uma coisa é você ouvir que é valioso de quem trabalha com você, de quem está fora de casa. A outra é quem te conhece dia após dia. Fala, você tem valor. O peso disso é muito maior. O peso dessas palavras cura qualquer tipo de trauma que a vida anterior deixou. A gente cura com o poder do amor. Então é verdade, coragem e consideração para falar também. Eu falei aqui que ele cita o quadro, né, o Stephen Covey. Ele fala, se você tem muita coragem e pouca consideração, a tua relação vai ser o quê? Do perde e ganha. Você ganha porque você está sempre batendo e o outro perde. Você não tem consideração, você só tem coragem. Mas se você tem muita consideração e pouca coragem, a relação é do ganha-perde. Você só perde na relação, você nunca fala o que tem que falar.
Você tem muita consideração e sempre perde. Você sempre vai deixando o outro levar e continua prejudicado, e você se prejudica na relação. É o ganha-perde. Então o primeiro é o ganha-perde, o segundo é o perde-ganha. Aliás, o primeiro é o perde-ganha, o segundo ganha-perde. Qual que é a ideia? Você ter consideração e coragem. Aí os dois ganham na relação. E uma forma da gente desenvolver o próprio amor aqui, que eu queria citar, é lembrar o que um outro livro nos ensina, que é o Gary Chapman, vai falar sobre as 5 linguagens do amor, né? Não sei quantos já leram esse livro, 5 linguagens do amor. Porque não adianta você tentar manifestar amor para o seu cônjuge, mostrar que você... Falei aqui que amor é ação, e às vezes você quer demonstrar esse amor. Mais do que você demonstrar amor, você precisa entender o idioma do seu cônjuge. E aí o Gary Chapman cita aí 5 linguagens. Ele vai dizer que tem uma pessoa que se sente amada quando ela recebe palavras de afirmação, de elogio. A outra se sente amada quando ela recebe afeto, carinho. A outra se sente amada quando ganha presente. É a forma que ela se vê, eu me sinto amada quando eu ganho presente. O outro quando recebe serviço, o outro vai lá, serve ela. E aí não adianta você ficar dando presente se a pessoa quer o tempo de qualidade, que é as 5 linguagens. A tua esposa só quer um tempo de qualidade com você e você está enchendo ela de presente. Não é isso que ela quer. O presente nesse caso vai ser você o maior presente. Mas às vezes você aprendeu que é assim que você é amado, quando você dá presente. Mas não é o jeito que a tua mulher se sente amada. Então você tem que aprender a falar a língua dela, o idioma dela, para que ela se sinta amada. Então esse é o poder do amor. Tem o poder da verdade, o poder do amor. A gente poderia falar que o que dá uma liga nessas duas coisas é o poder da graça. É o poder da graça que possibilita o arrependimento na relação, possibilita o perdão na relação. Porque, gente, o que sustenta o amor e casamentos durante... Você pega casais aí 80 anos juntos, 70, 50, você pode ter certeza que o perdão foi algo essencial ali dentro. Gente com coração gracioso, o perdão sustenta a relação. Por quê? Porque no meio do caminho você vai pisar na bola demais. Se não tiver disposição de perdoar, não tem como a relação ir adiante, não tem como a nossa relação ter saúde. Então, se a gente viver o poder da verdade, o confronto ao erro, o poder do amor, aquela palavra de afirmação, ou perceber as linguagens do nosso cônjuge, e trabalhar para que ele se sinta digno, valorizado, para que os traumas antigos sejam curados, ele se sinta valioso ao seu lado, e o poder da graça que possibilita o perdão e o arrependimento. E aí, para concluir, eu só gostaria de chamar a tua atenção aqui para o versículo 18. Porque eu estou falando aqui do significado do casamento e como viver, você pode falar, como é que vive um negócio desse? Como mineiro, como é que vive um trem desse? Difícil. Sinalizar o sacrifício de Jesus, viver na aliança, na promessa, viver esses poderes do casamento, desenvolver amizade, difícil. Versículo 18 de Efésios: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele entra no casamento. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está partindo do pressuposto de gente que está cheia do Espírito Santo de Deus. Paulo fala isso porque ele parte do pressuposto de gente que entendeu que o significado da vida está em Deus, de gente que está resolvida em Deus. Essa palavra aqui é para cristão, essa palavra aqui é para quem se enche do Espírito Santo, porque aí não vai ter dificuldade de colocar os interesses do outro acima dos seus próprios interesses, não vai ter dificuldade de se sujeitar ao outro. Porque a gente leu aqui que a mulher se sujeita ao marido, mas o versículo 21 diz, sujeitem-se uns aos outros. Ou seja, como é que o marido, sendo cabeça, governa? Servindo. O cristianismo
Ele não destrói as hierarquias como o pessoal às vezes acha. Ele traz uma igualdade total. Isso não é cristianismo. O cristianismo continua as hierarquias, só que ele faz o que está em cima servir o que está embaixo. Jesus chamou os discípulos e diz assim: os governantes das nações oprimem elas. Não será assim entre vós. Quem quiser ser o primeiro, governar, vai fazer o quê? Ser servo de todos. Vai ser o último. Então ele não acaba com a hierarquia. Ele é muito mais radical. Ele faz o que governa servir. Quem é cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de viver como Jesus, colocar os interesses do outro à frente dos seus próprios interesses. Isso aqui, gente, evita você buscar tirar algo do seu marido ou da sua esposa que só Deus pode fazer. Tem muita gente que fala assim: eu não aguento mais, já fiz muito. Meu marido não devolve, minha esposa não devolve, eu não vou mais. Não tem mais amor, não consigo mais porque eu não recebo nada. Você está procurando receber no lugar errado. Você está projetando algo no seu cônjuge que só Deus pode fazer. Porque a fonte do amor não é o seu marido e a sua mulher. A fonte do amor é Deus. Se você não estiver ligado em Deus, conectado, bebendo da fonte do amor, não tem como dar amor. Tem muita gente que, por isso que é importante saber que Paulo está falando para gente resolvida, gente que sabe onde é o posto de gasolina, de combustível. Quando o tanque está vazio, ele sabe onde ele recorre, é Deus. O cristão sabe onde recorre. Por isso que a exortação é constante. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Você tem que estar sempre cheio, buscando o Espírito Santo de Deus. Então o cristão sabe que quando o tanque está meio vazio, ele vai para o posto. Só que quando você, ao invés de ir para o posto de combustível, vai no seu cônjuge, é como se você quisesse abastecer, é como se você estivesse procurando combustível na padaria, não tem a ver. Você tem que buscar na fonte do amor, é em Deus que a gente busca. Ele é a origem da nossa vida, Ele que concede a capacidade para a gente viver isso. Então, antes de Paulo falar do casamento, que é a última implicação, ele fala: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque quem se enche do Espírito Santo de Deus, consegue se sujeitar um ao outro. Quem sabe que Deus é a fonte da vida, de satisfação para a alma, de satisfação para o coração, porque o ser humano busca isso, pode ter certeza. O ser humano é um ser desejante, ele está sempre em busca de algo que vai trazer uma satisfação plena a ele, mas essa satisfação plena só pode ser recebida em Deus, só em Deus. Por isso que você vê gente na sociedade que é rica e continua pisando nos outros, porque ele quer ser mais rico ainda. Porque ele não entende que esse vazio que ele sente não vai ser preenchido pelo dinheiro. Esse vazio foi colocado pelo próprio Deus. Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí o homem, que como ser criado à imagem de Deus, quando diz ele se tornou alma vivente, a expressão hebraica é ele se tornou fome de Deus. O ser humano ele é fome de Deus. Ele não tem uma alma, você é alma. A expressão hebraica lá de Gênesis é você é alma, você é fome. A ideia de alma é fome. Você é fome de Deus. Você nasceu para ser satisfeito em Deus. E se você busca ser satisfeito em outra coisa, você nunca vai conseguir encontrar essa satisfação. Você vai estar sempre procurando de experiência em experiência. Salomão tentou nas mulheres, teve 1000, né? 700 mulheres, 300 concubinas. Ele falou: não achei satisfação. Claro que não. Que vem a sogra no pacote, no meio de 1000, vieram 1000 sogras também. Não achei satisfação, que dureza. Aí ele foi para a bebida, nada. Provou dos melhores vinhos, nada. Aí ele foi para o dinheiro, foi o rei mais rico de Israel, nada. Sabe como ele termina o seu livro mais filosófico? O que vale é temer e obedecer ao Senhor. É isso que preenche. Santo Agostinho diz: fizeste-nos para ti, e a nossa alma só vai ficar quieta quando ela repousar em ti. Porque nós somos seres desejantes. C.S. Lewis diz assim, e isso mostra inclusive a existência de Deus. Ele fala assim: o ser humano tem fome de sexo, para isso existe relação, casamento. O pato tem fome de nadar, de água, para isso existe água.
Ele fala, se eu encontro em mim desejos que nenhuma experiência dessa vida são capazes de suprir, é porque eu fui criado para outro mundo. Que eu só vou ser suprido em outra realidade. Em novos céus e nova terra. Ele usa esse argumento para defender, inclusive, a existência de Deus. Nós somos desejantes. E aí o que Paulo está falando aqui para eu voltar? Tem muita gente que está procurando satisfazer esse desejo no cônjuge. Está idolatrando o marido ou idolatrando a esposa. Isso aí só vai ser preenchido por Deus. Paulo parte desse pressuposto. Quem se enche do Espírito Santo consegue viver esse amor. Porque entendeu, quando se inseriu na comunidade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele se envolveu com essa relação do Deus triuno, ele percebe que essas pessoas da Trindade vivem uma para a outra. Jesus diz assim, o meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. O Pai fala assim, eu exalto o Filho. O Espírito Santo exalta o Pai e o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. Um vive para o outro. E quem se enche da presença de Deus vai reproduzir o que a Trindade faz. Vive para exaltar o outro, amém? Que Deus nos dê graça para viver desse modo, que a gente consiga reproduzir isso na nossa vida. Pai, nós te damos graças pela Tua santa palavra. Que o Senhor nos ajude dia após dia a viver essa relação. Porque somente à luz da Tua palavra e assimilando os conceitos dela, que nós podemos ter êxito nas nossas relações, no nosso casamento. Enche cada um de nós com a presença do Teu Santo Espírito, para que a gente possa manifestar esse amor, para que a gente possa ser altruísta, abnegado, aprender a colocar os interesses do outro à frente dos nossos interesses. Sabemos que é difícil, mas nós contamos com a presença do Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito possibilita todas as coisas. Nos ajuda a viver isso dia após dia, o que nós te pedimos para o Teu louvor e para a Tua glória. E agora eu queria pedir para você, se possível, se você que é casado, se unir com a tua mulher agora, juntar com ela aí, senta com a tua esposa, você recebeu um informativo aí, abre ele, tem a letra de uma canção do Gladir Cabral, que eu gostaria que você, junto com a tua esposa, lesse essa letra, enquanto os irmãos aqui vão cantar o cântico, eu também vou me sentar com a minha esposa. Eu queria que fosse um momento de reflexão. Você que é solteiro, eu não estou casado, abre a letra do mesmo jeito, para você assimilar essa verdade, permitir que Deus coloque essa verdade no teu coração. É bem melhor serem dois do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. É bem melhor serem dois numa dor e serem dois num sorriso. É bem melhor serem dois numa linda canção. Na verdade, ninguém vive só por viver, mas vive pra outra pessoa. E se faz um ser completo no instante em que vive pro outro. É assim. A tempestade é filha do sol, o sol amigo das plantas. As plantas são o abrigo das aves, e as aves são nossa alegria. A juventude é mais bela se está emoldurada no velho, e o velho faz mais sentido se tem a essência do novo.
Ninguém pode num tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. É assim. Não se pode no tempo ser todas as cores, nem mesmo ter todas as faces. Até o não se completa no sim, tomando-se de mais sentido. É assim.